2h05, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Deixa eu só reforçar aqui, né, o convite para que você amanhã participe do debate. Participe assistindo, com audiência, manda pergunta, força, teima para que a sua pergunta seja de alguma forma feita. O telespectador precisa se fazer presente de algum jeito, não é? Então é importante, amanhã, no mesmo horário do Gazeta Alerta, às 11h45, quem vai fazer a mediação é a apresentadora Salci Lima. Já está aqui em Rio Branco, chegou hoje pela manhã, tudo pronto para que amanhã você tenha a possibilidade de ver todos os candidatos participando desse debate, né? Eles que concorrem ao governo do Estado. E vamos ver como é que vai ser esse cangaço por aqui, senhor David Hall. Responda ao Farias, afinal de contas, ele está atrás de uma pessoa que não use a verba pública para fazer a campanha. Isso é polêmico, viu, David? Porque, vou te dizer o porquê que é polêmico. Porque não é função da própria sociedade alimentar o sistema democrático, alimentar o modelo que está aí. A gente precisa melhorar, tudo bem, acho que isso aí é um debate. Mas não cabe à própria sociedade fomentar esse sistema? Pertinente, pertinente. Respondendo primeiro o Farias. Vamos lá, Farias, e você que está curioso. Gladson Cameli recebeu 4 milhões de reais do repasse do fundão eleitoral. Márcia Bittar, quase 3 milhões. Márcio Bittar, 3 milhões e 200 mil, quase o teto, que é 3 milhões e meio. Mara Rocha recebeu quase 3 milhões. Sérgio Petecão, 3 milhões. Jorge Viana, 1 milhão e meio. David Hall recebeu 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu reparti em partes iguais para todos os 32 candidatos, incluindo eu mesmo, o que dá, o Dimas abriu mão do seu repasse, o que dá aí R$ 2.500 para cada candidato. Dimas então, é o candidato ao Senado, só para frisar. Não tem como eu dizer que eu não usei o recurso, porque eu paguei o advogado e paguei o contador com o recurso do fundo eleitoral. Então, já perdeu o voto do Farias. Então eu usei o recurso, sim, mas veja o disparate, né? Veja a diferença entre eu e os demais candidatos. Eles estão gastando o seu dinheiro a rodo. Eu estou poupando, estou economizando o dinheiro do contribuinte. Mas você também está gastando o dinheiro do contribuinte. Mas não a rodo, não de maneira exagerada. E veja, quem é que teria condições de se autofinanciar e está numa disputa eleitoral? Então vamos lá. Acho que aí esse debate cabe, não é? Não é. Aí recoloco a pergunta. Não é papel da própria sociedade alimentar a campanha? Olha, nós já vimos no que deu o financiamento privado, né? Então. Não dá para voltar. Foi um lamaçal de corrupção. O Partido Novo não usa o fundo eleitoral, mas vai ver quem são os candidatos do Partido Novo. Só gente rica. Só empresário bem-sucedido, só quem realmente tem grana para se autofinanciar. Esses políticos que estão com mandato, eles poderiam se autofinanciar, Itaã. O Gladson Cameli, ele vive dizendo por aí nas entrevistas que ele não precisa roubar porque ele tem dinheiro, ele é rico. E de fato, ele é rico mesmo, né? E ele poderia se autofinanciar, ele teria condições de não usar o seu dinheiro para fazer campanha. Agora, candidatos liso, quebrado, que nem eu, professor de escola pública, não tem condições alguma de poder ter um mínimo de equiparidade na disputa eleitoral sem um mínimo de recurso. Eu, ganhando o que um professor ganha, não tem condições de se autofinanciar numa campanha eleitoral. E mesmo assim, ainda fiz questão de um gesto democrático, que não se faz em partido nenhum, de dividir em partes iguais. Nenhum outro partido isso aconteceu. Queria que você explicasse para o telespectador como é que é a prestação de contas disso, você presta conta para quem, como é que funciona isso? Isso acho que é bom até para ensinar. A contratação de um advogado e de um contador, ela é obrigatória, por mais que você não gaste nem um centavo. Veja, em 2018, realmente não veio nada. Na época, eu estava no Avante e eu não tinha dinheiro nem para pagar o advogado e o contador. Eu tive que ter a colaboração do Robson, né, e de um contador que
ofertaram o serviço gratuitamente, né? Então foi estimada, foi uma doação estimada. Toda compra que você vai fazer, e não pode comprar tudo, é claro, né? Por exemplo, pagamento de militância, alimentação da militância. Pagamento de militância é uma frase paradoxal, né? Mas vamos lá. O que mais? Gasolina, né? Eu não estou usando nada disso, né? O meu gasto basicamente foi com o impulsionamento nas redes sociais, né? Praticamente eu não mandei fazer santinho nem nada disso. Ô, David, olha só o que está perguntando. Tudo tem que ter nota fiscal, contrato, para você poder prestar apresentar conta depois. para a Justiça Eleitoral. Exatamente. Meu nome é Frank. Pergunta para o entrevistado por que ele só procurou a Justiça agora e não antes, para que ele pudesse participar dos debates. Porque estamos próximos ao dia da eleição e ele apareceria mais, porque com certeza ele sabia que a lei não permitiria que ele participasse. É o Frank que está perguntando isso. Olha, Frank, a TV Rio Branco anunciou o seu debate um tanto quanto em cima da hora. E a gente ainda tinha uma expectativa de poder participar. Então, naquele momento, nós temos uma relação muito boa, tanto com vocês, né, o Gabriel Rota, você, e quanto o pessoal lá da TV Rio Branco, o Narciso, sempre recebeu a gente muito bem. Mas, infelizmente, nós não tivemos a expertise de providenciar um mandato de segurança a tempo para poder participar do debate, né? Mas gostaríamos muito de ter participado, não em razão apenas da defesa do nosso direito, né? Mas em defesa do direito do nosso eleitor. Todos os dois direitos são importantes que se defendam, tanto o seu quanto o do eleitor. Mas o dele é maior. O dele é maior. É mais importante. E tá, pergunta para o candidato, por que se caso ele não for eleito, se ele não aceita ser secretário de Educação e põe em prática essas ideias dele, a questão da educação ainda está clamando, né? Vamos lembrar que a educação, inclusive ontem no debate isso foi tema também, hoje é um caso de polícia, né? Olha, Itaã, eu vou ser sincero com você que está nos assistindo. Eu não tenho nenhum apego a cargo. Eu estou nesse processo político porque eu quero dar a minha contribuição. Veja, eu passei uma vida inteira estudando e eu estudei gestão pública, eu estudei para ser um executor de políticas públicas. Essa é a minha vocação. Agora, eu não quero ser político a qualquer custo, a qualquer preço, né? Num eventual segundo turno, se a gente não estiver nesse segundo turno, eu não aceitarei ser nenhum tipo de cargo, porque não é isso que eu estou buscando. Eu quero mudar o Acre, eu amo esse estado e a gente não pode ter apego a cargo e tal. Existem valores que estão acima de dinheiro, acima de cargo, essas são coisas pequenas. Agora, eu posso dar a minha contribuição se você votar em mim, votando 36 para o governo do estado do Acre e no nosso senador 364. Acho que a melhor maneira de dar a contribuição é essa. Então, por favor, acredite aí na nossa mensagem, nas nossas propostas e tenha certeza que, havendo essa chance, essa oportunidade, a gente vai honrar o voto de vocês. David, uma ideia que eu queria que você aproveitasse esse tempo que resta do teu plano de governo, eu acho que é algo que você poderia melhorar a explicação. Quantos anos em 8? 50 anos em 8. 50 anos em 8. Isso. Eu já brinquei com você falando que Juscelino Kubitschek tinha sido mais ousado, né? Como é que você pretende espremer 50 anos em 8? E por que 8 anos, se você só vai ter 4? 8 anos porque o nosso candidato ao Senado, Dimas Sandas, terá 8 anos se for eleito com o seu voto. Veja, a gente precisa pensar um projeto de Estado e não um projeto de governo. A gente precisa pensar o Acre a longo prazo, não só para agora, mas para os próximos 10, 20, 30 anos. As políticas públicas, para que gerem resultados efetivos, elas precisam ser continuadas. Então é muito difícil, em um curto espaço de tempo, você ter realmente políticas públicas efetivas que possam mudar o quadro de um Estado de maneira significativa. Nós temos missões, né, ousadas, que é contribuir para triplicar o nosso PIB e aumentar em pelo menos 10 vezes a nossa produção de grãos e proteína animal. Existe possibilidade disso acontecer, existe espaço para isso acontecer. David, o antigo governo da Frente Popular trouxe um PIB que era algo em torno de 2 bilhões e hoje ele está em 15. Foram quase 20 anos.
O Jorge fez isso, ele triplicou, só no mandato dele ele conseguiu triplicar o PIB do Acre. Se ele fez, a gente pode fazer. Você pretende passar para 45 bi. É perfeitamente possível. Rondônia fez isso, Mato Grosso fez isso. Quais setores seriam estratégicos? Aquilo que o Brasil é player. O Brasil é campeão mundial na produção e exportação de açúcar, de feijão, de soja. O Brasil é uma potência. O Brasil tem capacidade para se suprir em termos de alimentação e para suprir mais 1 bilhão de pessoas. Mas o Acre é uma potência? A gente alimenta 10% da população mundial. O Acre pode se tornar uma potência se a gente tiver projeto, se a gente tiver planejamento e se a gente tiver uma classe política trabalhando em torno de um projeto. Hoje, os nossos senadores da República, a nossa bancada de deputado federal, cada um trabalha em razão do seu mandato, dos seus interesses pessoais e não em razão de um projeto, primeiro, porque não tem projeto. Não se sabe para onde o Acre vai, não se sabe para onde o Acre vai chegar e ainda quer ser reeleito. Aí não dá, então. Aí realmente a gente não vai conseguir aumentar o nosso PIB desse jeito. Como é que você pretende triplicar o PIB com a atual infraestrutura, BR-364 se desmanchando, problemas ainda com pontes, com ramais? Como é que isso poderia se efetivar na prática, o David? Olha, existe uma previsão orçamentária de quase 8 bilhões de reais, que se for bem distribuído, a gente pode privilegiar aqueles setores que são estratégicos, como a infraestrutura. Se essas emendas parlamentares, né, que a gente vê aí nos outdoors, não sei quantas emendas, foi não sei para onde, e a gente não vê isso se concretizando no mundo real, na prática, se isso for destinado para um projeto comum, como por exemplo a manutenção da nossa BR, pode ter certeza, Itaã, que dinheiro não falta, o problema não é dinheiro. Consideração final, você tem 1 minuto, por gentileza. Itaã, mais uma vez, obrigado pelo espaço da TV Gazeta. Quero lembrá-lo e lembrar você que está nos assistindo que a nossa briga não é com as emissoras, não são com os funcionários, vocês sempre nos trataram muito bem e eu sou grato com relação a isso. A nossa briga é para defender o seu direito, para que você possa conhecer as nossas propostas no enfrentamento, no debate, onde a população está com os olhos voltados para o debate. É um momento de maior audiência. E ficar fora desse debate não é prejuízo para o David Hall, é prejuízo para você, é prejuízo para algo muito maior que é a nossa democracia. Se você gostou das nossas ideias, vai lá nas nossas redes sociais, o David Hall 36, e lá no Dimas Sandas, fala com a gente manda o plano de governo, ou então vai lá no Divulga Cândido, no site do TSE, e baixa o nosso plano de governo. Eu tenho certeza que se você ver as nossas propostas, você verá um diferencial. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e não esqueçam, dia 2, 36 para governo e 364 para o Senado Federal. Muito obrigado, David. E assim nós terminamos a edição de hoje, lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós nos encontraremos amanhã no debate, tá bom? Até lá.